Olá, alunos da Escola Samatec. Bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de controle dimensional. Hoje a gente vai ver relógio comparador, tá? Vamos ver componentes e acessórios que são utilizados junto com o relógio comparador, tá? As aplicações para o relógio comparador, mecanismos de amplificação do movimento do ponteiro, vocês vão entender isso, e o processo de medição com o relógio, tá bom? Bom, trouxe um relógio aqui para a gente conhecer os componentes, tá? Básicos e principais do relógio comparador, tá bom? Bom, o primeiro aqui ó, é a ponta de contato ou apalpador também, tá? O fuso é a haste dele, né? Essa parte aqui mais grossa é o canhão. Aqui a gente tem um mostrador com as divisões aqui, tá? do relógio. E aqui por fora é o aro, que a gente consegue girar o aro girando o mostrador também, tá? Nós temos o ponteiro principal, que é o maior. O menor é o contador de voltas, tá? Cada uma volta que o ponteiro principal dá, ele gira um tracinho ali dentro, o contador de voltas. Aqui é o parafuso de fixação do aro, tá bom? Você coloca ele na posição que você quer e trava ele aqui. Aqui a gente tem a capa de proteção do fuso, tá? E aqui nós temos dois limitadores de tolerância, né? Para você ter o controle ali de um desvio da medida que a gente pode ter, tá bom? Bom, esses são os componentes aí principais do relógio comparador, tá bom? Avançando, então o relógio comparador, pessoal, a gente nunca trabalha com ele sozinho assim na nossa mão. Ele sempre é montado num acessório, né? Que pode ser um desses tipos aí, ó. A primeira figura à esquerda é a base magnética, é uma das mais utilizadas, tá? Você consegue, lá na base dela, ó, tem um acionador dela, você aciona um ímã ali dentro, tá? Então, para trabalhar em máquinas, por exemplo, né, máquinas todas de aço, né, você coloca lá a base e aciona ela trava e fica presa na máquina ali. E aí você consegue, com os manípulos ali, posicionar o relógio, né, de acordo com essas hastes aí, ó, na posição que você quer, tá bom? Na posição que a gente precisa para trabalhar, tá? E aí o relógio vai ficar sempre fixo naquela posição, né? Tá? Essa figura do central aí, ó, eu tenho a base, né? Ela não é magnética, mas você consegue prender ela através desses rasgos, né? E aí a haste consegue, tá vendo? Correr ao longo do rasgo aí, tá? Você também consegue posicionar o relógio onde você quer. E a terceira haste, o terceiro acessório, tá? É uma base fixa, né? Então você bota o relógio, ele vai ficar fixo naquela posição ali, ó. Ele não tem muita mobilidade, né? Isso aí é mais para quando você quer medir peças pequenas, né? Então você trava o seu relógio ali, só vai trocando as peças, tá bom? As outras são para o processo de usinagem, por exemplo, muito utilizado, tá bom? Que aí você tem uma mobilidade maior, né? Você coloca a base onde você quer e tá bom? Algumas aplicações de relógio, tá? Os relógios, além dessas aí, ele ainda pode ser fixados, né, em conjunto com paquímetros, por exemplo. À medida que você aciona o paquímetro, vai mostrar no mostrador do relógio, tá bom? Mas as mais comuns aí na indústria são esse tipo de aplicações aí, ó. As imagens mais à direita, a gente tem aí o relógio, ele vai... você tem uma peça e quer saber se ela está empenada, por exemplo. Um eixo, você quer saber se ele está empenado. Então você bota ele lá numa máquina, no torno, por exemplo, né? E bota o seu eixo para girar, né? E você vem com o relógio, né, preso naquela base magnética, encosta o relógio no eixo. Se o eixo estiver redondinho, sem nenhum empeno, né, você encosta ele aqui, ó. Quando ele estiver girando em contato com o relógio, você vai ver que o ponteiro não vai mexer, significa que o seu eixo está redondinho, alinhadinho, tá? Se o eixo estiver empenado, ele vai deslocar, né? Ele vai girar, né? Vai ficar balançando, né? Isso, e aí em contato aqui com o ponteiro, com o apalpador do relógio, você vai ver que ele vai estar sempre acionando aqui, ó. Então você consegue medir até quanto de empeno que tem, né? De acordo com o movimento aqui do ponteiro, tá bom? Então são aplicações. As imagens mais centrais aí são para você verificar, por exemplo, uma chapa, né? Você prende o relógio na base magnética lá na máquina, bota a peça na mesa da máquina, por exemplo, e bota a mesa da máquina para movimentar com a peça. E aí você coloca o relógio em contato com a sua chapa, sua peça lá, sua chapa.
Se a sua chapa estiver empenada, ela vai acionar o ponteiro. Se ela estiver alinhadinha, não vai acionar, você vai ver que o ponteiro vai ficar parado. Então são aplicações para você posicionar uma peça alinhada numa máquina, ou para ver se a sua peça tem algum empeno ou não, tá bom? E a outra aplicação é com instrumento de medida, tá vendo? Para você medir, por exemplo, comparar, né, espessuras de chapas, medir papel, tecido, tá bom? Você tem um acionadorzinho ali que vai levantar justamente aqui por cima, aqui, ó, a capa do fuso, tá bom? Então você aciona, tá vendo? Aciona, abre aqui o fuso, aí você coloca a sua chapa, né, abaixa e vê quanto que deslocou do ponteiro, tá? Então são algumas aplicações de relógio comparador, tá bom? E aí, o relógio comparador, como que ele funciona? A gente tem o que a gente chama de mecanismo de amplificação, tá? Pode ser por engrenagem, pode ser por alavanca, tá? Então tá aí uma imagem, né, que seria um modelo aí de mecanismo de amplificação por engrenagem, né? E como é que funciona isso aí? O fuso aqui, ó, que é o nosso fuso aqui por dentro ele tem uma cremalheira, na verdade. São os dentes que tem nessa própria barra aqui, no próprio fuso. E à medida que você desloca, essa cremalheira vai girar um pinhão que está ligado a engrenagens, né, que vão acionar os ponteiros, tá bom? Então, né, à medida que você desloca aqui o fuso, você está deslocando os ponteiros aqui através de engrenagens, tá? E nós temos outros tipos também. O outro tipo também é com amplificação por alavanca, tá bom? Confesso a vocês que eu já trabalhei com esse tipo de relógio por engrenagens, é muito comum na área. Agora esse tipo de alavanca eu nunca vi, tá bom, pessoal? É menos comum, tá? Mas aí como é que funciona, né? À medida que você vai deslocar o fuso ali, ele mexe, né? Ele movimenta uma chapazinha que está presa no ponteiro, e aí você vai mover o ponteiro também, tá bom? Aí nota ali, ó, que o ponteiro, o zero, a escala dele, ó, tem um zero no centro e a escala vai para os lados, tá vendo? De um lado para o outro. Significa de um lado a medida positiva e do outro negativa, ou seja, à medida que se você aciona aqui o ponteiro aqui para dentro, o apalpador para dentro aqui do relógio, o ponteiro ele gira no sentido horário. Se o apalpador, se o fuso estiver saindo do relógio, que estiver indo para baixo, o ponteiro gira no sentido anti-horário, vai me indicar a medida negativa. E no sentido horário indica a medida positiva, tá bom? Então, para a gente trabalhar com um relógio comparador, a gente tem que também conhecer a resolução desse instrumento, né? Semelhante ao paquímetros e micrômetros, tá bom? Como é que a gente calcula a resolução? É muito simples, basta saber quanto que é uma volta aqui. Uma volta aqui, nos relógios, geralmente é 1 milímetro. Se o ponteiro principal der uma volta, significa que eu movi meu apalpador em 1 milímetro. Então 1 milímetro aqui no apalpador, né, no fuso, corresponde a uma volta aqui do ponteiro principal. Agora ficou fácil. Se eu souber quantas divisões eu tenho aqui no mostrador, basta dividir 1 milímetro por essas divisões. Geralmente nós temos mostrador com 100 divisões. Então 1 milímetro dividido por 100 eu tenho 1/100º de milímetro. Tá bom, pessoal? E aí a gente tem também a amplitude do relógio. O que significa amplitude? É a quantidade que ele mede, quantas voltas, né, qual a altura aqui, ó, da peça que eu consigo medir. Tá? E aí os mais comuns têm uma amplitude de 10 milímetros. Ele vai de 0, né, tá zerado, até 10 milímetros. Aí significa que o ponteiro principal consegue dar 10 voltas, tá? E o contador de voltas aqui ele vai dar uma volta. Quando ele der uma volta, ele se deslocou 10 milímetros, né? Indicou 10 milímetros, tá bom? Essa é a amplitude do relógio, tá? Então como é que funciona para a gente medir com um relógio comparador? Então tá aí, ó, a figura mais à direita. Eu coloquei, né, uma peça, um bloco padrão, que é uma peça que eu conheço a medida, eu sei a medida, e ali vai ser a minha referência, eu vou zerar ali. Então eu vou lá, giro o meu aro aqui, ó, com o mostrador até eu encontrar o ponteiro principal, tá zerado. Aí tá na figura da esquerda aí, ó, nota lá, ó. Quando eu coloquei o bloco padrão, meu ponteiro ficou, né, inclinado à direita, ó. Aí lá na figura da esquerda eu girei meu mostrador, meu aro, até o zero coincidir com o ponteiro principal. Então ali é a nossa referência, ele está zerado o relógio.
Agora, se eu colocar uma peça mais baixa, o fuso vai sair do relógio e o ponteiro vai girar em sentido anti-horário. Se eu colocar uma peça mais alta, ele vai girar no sentido horário, o ponteiro principal, quer dizer que o fuso está entrando, né? Então é isso que a gente tem aí, ó. Nesse relógio está mais à direita dos três aí, ó. Coloquei uma peça mais alta, ela tem uma altura X a mais, né, do que o meu bloco padrão. Então nota, quando eu botei essa peça, o fuso entrou no relógio e o ponteiro girou no sentido horário, ó, deslocou exatamente uma distância X ali no mostrador, tá vendo? Então é assim que a gente trabalha com relógio comparador. Então tá aí, ó. Se eu colocar nessa imagem, eu tenho que a peça que eu estou medindo, a minha referência era a base. O meu ponteiro estava zerado na base, no chão aí. Aí eu vim e coloquei essa peça. Aí nota que o ponteiro, né, ele vai girar, o ponteiro principal, e o contador de voltas também. Aí olha lá que o contador de voltas, ó, eu tenho uma setinha por fora que indicou quanto que ele deslocou. Ele saiu lá do 0, girou até o 7, está quase chegando no 8, tá vendo? Significa que eu dei, que o ponteiro principal ele girou 7 vezes, está quase girando a 8ª vez, tá? Então eu já tenho 7 milímetros inteiros, mais esses 71 centésimos que ele girou depois ali no final, que eu vou olhar no ponteiro principal. Então a medida dessa peça realmente é 7,71 milímetros, tá? E aí o relógio mostrou isso pra gente, né? O próximo exemplo, vou mostrar agora. A minha referência era essa peça de 10 milímetros. Então, com o relógio posicionado nessa peça de 10 milímetros, estava zerado. Agora eu estou medindo uma peça mais baixa, quer dizer que o fuso ele vai sair do relógio e o ponteiro vai girar no sentido, o ponteiro principal gira no sentido anti-horário, tá? Aí nota lá que no contador de voltas ele saiu do 0, passou pelo 9, quer dizer 1 milímetro, o ponteiro principal já deu uma volta, passou pelo 8, quer dizer que o ponteiro principal deu 2 voltas, tá? Então o ponteiro principal lá, ó, saiu do 9 e 8, deu 2 voltas, né? Aí deu 2 voltas mais esse pedaço que está mostrando no mostrador, né, do ponteiro principal aí, ó, que é justamente, ó, de 0 a 90 é 10 centésimos, de 90 a 80 mais 10 centésimos, de 80 quase chegando a 70 lá, ó, é o traço 9. Então significa de 0 até aonde parou eu tenho 29 centésimos, tá? Então a medida dessa peça é 2 milímetros e 29 a menos do que a peça, do que a nossa referência. O ponteiro, o apalpador deslocou 2,29 milímetros, tá bom? Então só para a gente ter uma ideia, ó, tá aí, ó. O relógio comparador mais à esquerda, ele está na referência, está na base de referência, ele está zerado. Se a minha peça for mais alta, ó, é o relógio do meio, né, o ponteiro, o fuso entrou no relógio, o ponteiro está deslocando no sentido horário, lá, ó, desloquei 10 centésimos de milímetro, então 1/10, né? E o próximo relógio, mais à direita, a minha peça, minha posição de medida está abaixo da minha referência, ó, abaixo da linha tracejada, que é a referência, de 0. Significa então que o fuso vai sair do relógio e o ponteiro vai girar em sentido anti-horário. Girou 10 centésimos a menos ali, né? Ok? Então vamos lá para exemplos de medida, né? Como que a gente efetua a medida com relógio comparador. Então tá ali, tá? Eu olho primeiro no contador de voltas, quantas voltas ele deu, ó. Saiu do 3, passou pelo 4 e o 5, então deu 2 voltas, tá? Mas agora eu olho no ponteiro principal, ele andou 3 tracinhos, né? Então na verdade ele andou 3 centésimos de milímetro, porque cada tracinho desse é 1 centésimo, a gente já viu, não é isso? Então a minha medida final é o que? 2 milímetros, significa que ele deu 2 voltas, 2,03 milímetros, ok? Próximo exemplo, olha lá. Lá no ponteiro principal ele não deu uma volta, ele saiu do 5, mas não chegou no 6, tá? Então eu estou zerado ainda, não deu uma volta inteira. E agora eu olho o ponteiro principal, ele saiu do 0, foi até o traço 46. Então tem 46 centésimos, essa é a nossa medida, tá bom? 46 centésimos. Próximo exemplo,
Olha lá no contator, ele saiu do 4, passou pelo 5. Então quer dizer, eu dei uma volta completa, está indo para o 6, então só dei uma volta, né? Então 1 milímetro, eu já sei que já tem 1 milímetro, mais esse pedaço aí, ó, saí do 0, foi até o 55. Então eu tenho aí 55 centésimos de milímetro. A nossa medida é 1,55, tá bom? Nota que sempre é a medida positiva, ele girando no sentido horário, tá, né? O principal aí, ó, o ponteiro principal. Agora eu tenho uma medida negativa, tá vendo? O ponteiro significa que o ponteiro principal está girando no sentido anti-horário, tá vendo? Olhando lá pelo contator, ele saiu exatamente do 6, tá? Tá meio ali por trás do ponteiro, mas ele saiu do 6, tá? Saiu do 6, foi para o 5, quer dizer 1 milímetro, do 5 para o 4 mais 1 milímetro, do 4 para o 3 mais 1. Então eu tenho 3 milímetros, né? Menos 3 milímetros, porque está, né, saindo ali, o fuso está saindo do relógio. O ponteiro principal está girando no sentido anti-horário, tá vendo? Menos 3 milímetros. Agora, no ponteiro principal, ele saiu lá do 0, né? Quer dizer, ele já deu 3 voltas e agora, na volta final, ele saiu do 0, foi até o traço 78. Então, nós temos aí 78 centésimos de milímetro. E a nossa soma final é menos 3,78 milímetros, tá bom? Pessoal, é assim que a gente trabalha com o relógio comparador, tá? Só identificar se ele está sentido horário ou anti-horário, né? Se o fuso está entrando, né, ou saindo do relógio, tá bom? E olha no contador de voltas, se ele contou alguma volta inteira lá. E aí você executa, né, a medida depois com o ponteiro principal, tá bom? Bom, pessoal, para essa videoaula a gente finaliza por aqui, tá? Um abraço e até a próxima videoaula.